Oi, pessoal do quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Janaína. E eu sou a professora Mariane. Nós somos da equipe de língua estrangeira e estamos aqui para a nossa aula do programa Curitibinhas Poliglotas. É importante nesse momento que você se mantenha em casa, cuide bem da higiene das suas mãos, lave bem e passe sempre o álcool gel. E nesse momento, para assistir a aula, encontre um lugar bem confortável para que a gente possa continuar. Vamos começar então? Muito bem! Começando a nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura e alimentação. As pessoas são diferentes no que elas vestem, na maneira como elas pensam, como elas foram educadas. E é importante também que a gente pense que as pessoas têm diferentes gostos em relação à alimentação. Então, nem sempre as pessoas gostam de comer as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos alimentares, né? Nos horários de comer, na maneira como elas vão se servir. Tudo isso pode modificar, pode variar de acordo com o lugar ou com a cultura que aquela pessoa está acostumada a viver. Vamos ver então? Você por acaso já ouviu na sua família ou em algum outro lugar na escola falar sobre essas duas palavrinhas? Comidas ou bebidas típicas? O que será que tem relacionado com essas palavras? Muito bem, vamos pensar um pouquinho. Comidas típicas ou bebidas típicas, elas estão relacionadas com a questão regional, o local que a pessoa está. Então, quando a gente fala de comida típica, a gente está falando daquela comida específica de uma determinada região. Por exemplo, se a gente está aqui na região sul, nós vamos pensar um pouco sobre quais são as comidas específicas que são dessa região, ou quais são as bebidas que são específicas dessa região. Se a gente pensar, a gente também tem que pensar um pouquinho sobre os ingredientes que estão aqui na nossa região. Quais são os tipos de ingredientes que a gente tem que são mais comuns da gente encontrar aqui nessa região? Na nossa região, no caso da região sul, nós temos, por exemplo, o pinhão, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou já experimentaram. Aqui nós temos a imagem de uma pinha. Os pinhões, eles crescem dentro dessa pinha, e à medida que eles vão crescendo, a pinha fica pesada e não aguenta e cai no chão e os pinhões se espalham. E aí que é muito comum das pessoas irem coletar esses pinhões para levar para suas casas ou até às vezes para vender, para poder cozinhar ou fazer assado, depende do gosto da pessoa, né? É importante a gente lembrar que a araucária, ela é uma árvore ameaçada de extinção. Então existem leis que determinam qual é a época que a gente pode fazer essa colheita dos pinhões e também quando que pode ser feita a venda e a quantidade que se pode vender. Tudo isso tem que ser pesquisado, né, corretamente conforme as leis que existem para isso. É importante a gente lembrar também que o pinhão, além dele ser uma comida típica, isso não quer dizer que todo mundo tem um gosto pelo pinhão, né? Muitas vezes as pessoas que moram aqui na região sul não gostam de pinhão, ou muitas pessoas nunca experimentaram o pinhão, né? Então a gente tem que sempre lembrar que é uma coisa que é frequente aqui nessa região, mas não necessariamente todo mundo tem esse gosto, ou todo mundo queira comer sempre o pinhão, certo? Passando para a próxima imagem, nós temos aqui a erva mate. Quem de vocês já ouviu falar sobre a erva mate? Ela também é uma árvore e ela é representação do nosso estado, do Paraná. Até na nossa bandeira do estado do Paraná, nós temos um raminho de erva mate. A erva mate ela é muito consumida na bebida típica chamada chimarrão ou no chamate. O chimarrão ele é consumido depois que essa erva ela é triturada junto com água quente numa cuia, né? E ela é comum nas rodas de conversa entre amigos ou na família. Mas é sempre bom lembrar que nessa época de pandemia, a gente não pode ficar compartilhando utensílios de uso pessoal. Então, é importante que se tem um desejo de tomar o chimarrão, que cada um tenha a sua própria cuia para poder compartilhar nessa roda de conversa, mas que cada um tenha a sua cuia para poder beber o seu chimarrão e continuar tendo esse hábito que é tão comum aqui na nossa região sul, tá? Mais uma vez eu reitero que o chimarrão, ele é uma bebida típica, não necessariamente em todas as casas nós temos pessoas bebendo chimarrão. É um gosto e, como a gente sabe, os gostos são particulares. Se a gente for pensar em mais comidas típicas, aqui no Paraná nós temos o barreado. O barreado é um prato, né, uma comida típica do nosso litoral. E ele veio para cá, trazido a origem do barreado, vem com os portugueses açorianos, que vieram da Ilha dos Açores. Eles têm essa mania, essa tradição de comer, né, sempre coisas cozidas. Então, por exemplo, no caso aqui do barreado, é uma carne que é bem cozida, feita numa panela de barro, até por isso o nome barreado, que ela é lacrada com um pouco de farinha e água,
e aí ela fica cozinhando até ela ficar bem despedaçada, bem desfiada, né? E ela é servida com acompanhamentos de farinha de mandioca e banana da terra. É muito comum a gente ver esse prato típico no litoral, na região ali de Morretes, de Antonina, sempre tem restaurantes que estão servindo esse prato. Então é um prato bem típico dessa região. Se a gente for pensar um pouquinho, né, além da região sul, será que lá na região nordeste ou norte do país, a gente come a mesma coisa, as pessoas que estão lá, elas comem as mesmas coisas que a gente come aqui? Provavelmente não, né? É o caso que eu trouxe aqui para vocês, o acarajé. O acarajé, então, ele é uma comida típica da culinária baiana. Ele é um bolinho frito, feito de feijão fradinho, e ele é servido. A gente consegue ter acesso, né, ao acarajé em vários locais da Bahia. Ele é servido também com outro tipo de comida, que é o vatapá, que é colocado em cima, que também é um cremezinho, feito quase um creme, feito de farinha, com frutos do mar, peixe, camarão e outros condimentos, com pimenta. E é muito comum você ver as pessoas se alimentando do acarajé. É lógico, mais uma vez, eu reitero que não é que todas as pessoas que vivam na Bahia só comam acarajé ou tem que gostar de acarajé. Claro que a gente tem os gostos e são diferentes. Mas é muito comum e nos restaurantes ali da Bahia você pode encontrar com facilidade o acarajé, certo? E se a gente passar agora lá para a região norte do Brasil? O açaí é uma fruta muito conhecida, né, no Brasil inteiro, mas na região norte do Brasil é que a gente tem com maior quantidade essa palmeira. Então, ele é considerado uma comida típica de lá justamente porque as pessoas têm muito acesso a isso. E ele é consumido como esse creme, né, na alimentação, mas também pode ser consumido nos produtos de cosmética, de beleza, para cabelo e para pele. Hoje a gente sabe que o açaí ele também é exportado para vários outros países e também pode se encontrar em outras regiões do Brasil. Mais uma vez, eu reitero que o açaí não necessariamente todas as pessoas têm que consumir, mas é mais comum a gente encontrar as pessoas consumindo açaí no norte do Brasil do que em outras regiões. Certo? E você aí na sua casa, será que você conhece um outro exemplo de comida típica? Será que a gente tem mais comidas típicas aqui ou em outras regiões? Olha lá. Se a gente pensar na feijoada, a feijoada ela é uma comida típica brasileira. Em nenhum outro país a gente consegue ter as pessoas comendo com frequência, né, de uma maneira tão comum a feijoada como a gente come aqui no Brasil. A feijoada é um prato que tem origem, que na verdade ainda não é muito certo, né? É uma origem incerta. A gente sabe que, de acordo com os historiadores, ela tem origem junto com os portugueses, os primeiros portugueses que vieram aqui e que tinham esse costume de comer as comidas cozidas, como é o caso, por exemplo, do barreado, e junto com a carne de porco. Então é um grande cozido de feijão com carne de porco. E hoje ela é apreciada em várias regiões do Brasil. Eu gosto muito particularmente, mas a gente sabe que não necessariamente todos os brasileiros precisam gostar da feijoada, não é mesmo? Se a gente agora imaginasse, ampliasse o nosso olhar e colocasse assim um foco, vamos fechar os olhos e vamos imaginar. Se a gente fechasse os olhos e pudesse viajar agora pelo planeta, vamos viajar e vamos rodar. Quando a gente abrisse o olho, nós estaríamos na França. Olha que interessante essa imagem que nós temos aqui da França. A França, um dos pratos típicos, uma iguaria, é o escargot. O escargot, o que ele parece ali, se vocês olharem na tela, o que a gente lembra o escargot? É diferente, não é? Pois é, mas o escargot, ele é isso mesmo, um caracol. E na verdade, ele é já consumido há muitos e muitos anos na França. E hoje ele é tido como uma iguaria. Iguaria, na verdade, é uma comida que ela é feita de uma maneira bem especial. Então, ela pode ser considerada sim uma comida típica da França, mas ela é servida em restaurantes e não quer dizer que todas as pessoas, todos os franceses gostem de escargot ou tenham esse costume de comer em casa o escargot, né? Mas é muito mais facilmente encontrado nos restaurantes da França do que, por exemplo, aqui no Brasil, certo? O mesmo acontece com o sushi no Japão. O Japão tem esse hábito e é muito mais fácil de a gente encontrar essa comida que é feita com peixe cru e com um arroz típico do Japão,
né? Não só com peixe cru, mas com outros frutos do mar, que também são crus, e enroladinhos nesse bolinho de arroz. Aqui no Brasil nós temos alguns restaurantes brasileiros que servem, restaurantes brasileiros japoneses, que servem o sushi, mas não é tão comum quanto no Japão, né? No Japão, a frequência de você encontrar restaurantes que tenham esse prato ou essa alimentação existir na casa das pessoas é muito maior. E isso também não quer dizer que todo mundo, que todo japonês goste do sushi, mas com certeza é muito mais comum do que em outros países, na França, por exemplo. E por último aqui, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Olha só o que está escrito lá, insetos. Isso mesmo, diferente, não é diferente? Alguns países da região oriental do mundo têm esse costume de ter essa iguaria, né? Iguaria, que eu já falei, a questão do escargot, são alimentos diferentes, feitos de uma maneira especial. E eles têm essa iguaria para ser servido, que são os insetos, né? Essa foto aqui é da região lá do Camboja, que são grilos fritos. E a outra na Tailândia, que são larvinhas que vivem dentro do bambu. E elas são servidas como iguarias. É importante a gente lembrar que, como sendo uma iguaria, a gente não pode sair por aí coletando insetos para poder se alimentar, não é mesmo? Então a gente tem que sempre lembrar que isso é uma cultura que existe do outro lado do mundo, que as pessoas têm esse costume, né, de se alimentar disso. Então a gente não pode fazer a mesma coisa, porque é diferente. E sempre a gente lembrar que o que é diferente a gente tem que respeitar, certo? Agora eu vou chamar a professora Mariane, que ela vai falar um pouquinho mais sobre as curiosidades e dos hábitos alimentares, tá certo? Voltei! E aí, continuando nessa viagem que a professora Janaína nos trouxe, nós vamos conhecer as curiosidades em volta do mundo, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, porém eu peço que vocês prestem bastante atenção no nome dos países, tá? Porque nós teremos uma atividade e lá vocês vão precisar deles. Então, olhem essa imagem aqui. O país é Suíça e essa imagem é de uma vaca. O que será que tem de curioso pelo mundo com uma vaca? Vamos conhecer? Olha lá, nesse país é possível alugar uma vaca. Durante o período de aluguel, você tem direito a consumir todo o queijo produzido a partir do leite dela. Nossa, não é interessante? Uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse existir, né? E existe, alugar uma vaca. Que diferente. Vamos conhecer o próximo. Já lá no Irã, outro país, olha que interessante essa imagem. As pessoas estão sentadas, será que elas estão fazendo um piquenique na sala de casa? Que interessante. Eu acho que tem uma curiosidade super legal aí. No Irã, em muitas casas, não há mesas e nem cadeiras. As pessoas costumam sentar em almofadas no chão para fazer as suas refeições. Nossa, que diferente mesmo. Tudo bem que às vezes a gente, né, vai para a sala, né, fazer uma refeição, né, mas lá não usam mesas e nem cadeiras. Isso é muito legal. Outra curiosidade que eu trouxe para vocês é lá do Uruguai. Lembra que a professora Janaína já tinha explicado para nós um pouquinho do chimarrão, do mate, né? Então, lá eles também têm o costume de tomar. Agora vamos ver qual é a curiosidade. É muito comum ver os uruguaios tomando mate pelas ruas. Eles levam consigo suas cuias e garrafas térmicas com água quente. Algumas pessoas também levam bolsas de couro para transportar o acessório no chimarrão. O que aqui a gente geralmente vê as pessoas, né, reunidas tomando, lá o pessoal toma na rua, igual a gente abre uma latinha de refrigerante. Muito diferente, né? E vejam só na Espanha, olha que imagem mais diferente essa daqui, né? Tem ali um campo, um lugar bem gostoso e pelo que eu percebi tem uma pessoa dormindo, é isso? Não acredito. O que será que ele está fazendo aí? Parece que tem umas comidinhas ali do lado dele. É isso mesmo. Na Espanha existe uma palavra chamada siesta, que é uma tradição que consiste em dormir em média aí uns 15 a 30 minutos após o almoço. Que delícia, né? Bom se a gente pudesse fazer isso aqui também. Às vezes a gente dá um jeitinho, né? Mas é muito legal. E olhem só que interessante no Marrocos. Vejam que é um prato que tem ali alimentos, né? Cenoura, eu já tô vendo algumas coisas que eu gosto muito de comer.
E sei que vocês gostam também. Mas vejam só que interessante. Parece que eles estão comendo com a mão direita. Nossa! Mas será que não tem algum utensílio para eles comerem lá? Tem, mas é a tradição deles comerem com a mão direita. Olha lá então. No Marrocos, comer com as mãos é um hábito muito comum. Entretanto, é considerado grosseiro manipular os alimentos com a mão esquerda, só pode com a direita. Ao final da refeição, a maioria das pessoas costuma tomar chá e conversar. E veja que interessante essa imagem também. Nós vemos o sushi, que a professora Janaína já nos explicou, né? Que tem frutos do mar e tal. E aí nós temos ali um utensílio diferente do que a gente costuma usar, né? Nós costumamos usar o garfo, a faca, a colher, mas aqui não. Então vamos ver a curiosidade. No Japão, em vez de talheres como garfo e faca, os japoneses utilizam o hashi, que pode ser de diversos materiais, né? Tem de bambu e tem de prata também. Outra curiosidade. Então agora, né, vamos conhecer a curiosidade que tem lá no Peru com relação às batatas. Lá no Peru, eles falam essa expressão assim, soy más peruano que la papa, né? Que quer dizer, sou mais peruano do que a batata. O tubérculo é muito comum na culinária do país e pode ser encontrado em diferentes espécies. Vocês viram a quantidade, as cores delas, as espécies que tem lá? E aí, como eles usam muito lá, né? Eles usam essa expressão. Agora, nós vamos para a atividade. E agora eu trouxe a professora Janaína de novo para participar desse momento da atividade. Porque é um momento bem legal, a gente trouxe um jogo para vocês. E olha que legal, Mari, porque esse jogo que a gente vai fazer, ele tem muito a ver com tudo que a gente discutiu dessa aula, né? Toda a temática da aula em relação à questão cultural e a alimentação, né? Como a gente viu, existem muitas diferenças da cultura, no modo que as pessoas, dos alimentos, dos gostos, em relação às comidas típicas, né? E também aos hábitos alimentares. Se a gente for ver não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, existe muita diferença em relação à questão da alimentação. Tem uma coisa que eu queria falar, professora Janaína, que assim, tem algumas coisas ali que eu comeria tranquilamente, mas tem algumas que eu não sei se eu conseguiria, mas acho que é normal isso, né? Normal. É importante a gente lembrar sempre que não existe um gosto pior ou um gosto melhor. Existem as diferenças, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar isso. Não é porque uma coisa que parece estranho à nossa alimentação, ela vai ser ruim ou vai ser pior, mas ela vai ser sempre diferente. Então, a gente tem que ter esse respeito ao que é diferente em relação ao que a gente está acostumado no nosso dia a dia e na nossa cultura. Então, vamos participar do nosso jogo? Você imagina o que é, professora? Será que eles em casa sabem? Eu sei que tem a ver com essa questão. Agora, o que vai ser? É um jogo do verdadeiro ou falso. A gente vai fazer algumas perguntas e vocês vão ter que dizer se é verdadeiro ou falso. É super tranquilo, né, professora? Então, vamos lá. Número 1. Na Suíça, é possível alugar uma cabra. Será que era na Suíça mesmo? Será que era uma cabra? Nossa, é verdade. E aí, vocês sabem nos dizer o que será que é? Quem prestou atenção enquanto estava assistindo a aula, tenho certeza que vai lembrar. Então vamos ver se é verdadeiro ou falso. 1, 2, 3 e... É falso! E sabe por quê? Porque realmente na Suíça eles alugam, mas não é uma cabra, eles alugam uma vaca, não é verdade? Então, quem acertou tá de parabéns. E agora o número 2. No Irã, a maioria das casas possui mesas e cadeiras para as refeições. Verdadeiro ou falso? Eu acho que me parece meio óbvio, né? Quando você vai comer, você precisa ter um lugar para sentar, um lugar para pôr os alimentos, não? Vamos ver, né? E você, o que respondeu em casa? Vamos para a resposta? É falso. Vamos ver por quê? Em muitas casas no Irã não há mesas e nem cadeiras. É verdade. Então, quem respondeu falso, né, estava correto. Eles sentam em almofadas. E comem no chão. Isso. Número 3. Muitos uruguaios têm o costume de tomar mate pela rua. Verdadeiro ou falso? E essa eu acho que tem alguma semelhança com algum costume daqui da região sul. E você trouxe também, né, isso na aula. Vamos ver o que é? Verdadeiro! Vamos saber agora por quê,
É isso mesmo, ó. Eles levam consigo suas cuias e garrafas térmicas com água quente, né? E tomam na rua. A diferença é que aqui a gente costuma tomar com as pessoas da família, em casa, né? E não anda muito na rua com isso. Agora, a número 4. A siesta é uma tradição que consiste em dormir após o almoço. Será que é verdadeiro ou é falso? Professora, o que você acha? Será que as pessoas dormem assim, né? Normal, dormir depois do almoço? Eu acho que eles vão acertar essa. Vamos lá? Resultado? É verdadeiro. Vamos já ver se é mesmo. Ó. Na Espanha, a siesta é realmente uma tradição de dormir em média de 15 a 30 minutos após o almoço. Então, tá certo. Número 5. No Marrocos, comer com as mãos é um hábito comum? Digo assim, com a mão mesmo, sem utilizar os utensílios? Será que é verdadeiro ou falso? Vamos ver? É verdadeiro, olha só. Comer com as mãos é um hábito muito comum lá no Marrocos. Mas a gente não pode esquecer que eles têm esse costume, né? É muito grosseiro se você comer com a mão esquerda. Eles usam sempre a mão direita, né? Muito bem lembrado. Número 6. No Japão, é hábito utilizar o garfo e a faca para se alimentar. Lembrem do Japão. É verdadeiro ou falso? Você sabe, professora? Parece que é diferente do Marrocos, né? É. Ou é a mesma coisa, não usam nada? Vamos para a agora eu fiquei resposta. meio em dúvida. Vamos lá. É falso. Vamos ver por quê. No Japão, os japoneses utilizam o hashi. Lembra daquele utensílio, né? Que pode ser feito de diversos materiais. Então, é o hashi. E agora, número 7. A batata é comum na culinária peruana e neste país podem ser encontradas diferentes espécies deste tubérculo. Verdadeiro ou falso? Ah, eu lembro de uma imagem bem colorida que apareceu quando você estava explicando, professora Mari. Então tá fácil, né? Você deu uma dica fácil. Vamos ver? É verdadeiro, né? Lembram da expressão soy más peruano que la papa? Então, pode ser encontrado em diferentes espécies, né? E agora temos outra atividade também super divertida, que eu gosto muito de fazer. Professora, você gosta? Tem que estar bem atento, né, para fazer essa próxima atividade. Vamos descobrir o que é. É um caça-palavras. Você gosta, então, de caça-palavras, professora? Gosto, e eu acho que até ele é uma atividade que dá para ser feita, né, com frequência, nessa época que a gente está em casa, em quarentena, porque ele ajuda a treinar o cérebro, a descobrir palavras novas, a encontrar, né, a ter mais atenção. É um bom exercício que a gente pode fazer, é fazer sempre com frequência esse caça-palavras. E ajuda também a passar o tempo, né? Verdade, também ajuda a passar o tempo. Então, olha lá, vou apresentar para vocês como que ele vai funcionar. Nós temos aqui, 7 nomes dos países da aula que a gente já teve sobre curiosidades e vocês vão ter que procurar aqui, tá bom? Mas antes nós vamos fazer uma revisão rápida sobre cada curiosidade, tá? Vamos ver se a professora Janaína tá esperta. Professora Janaína, qual é a curiosidade do Uruguai? E o Uruguai tem alguma coisa parecida com o nosso, né? Tem a ver com a questão do erva mate, chimarrão, uma coisa assim, não é? Muito bem, chimarrão. E o Japão, você lembra, professora Janaína? O Japão o Japão tinha alguma coisa a ver com o utensílio de pegar. Utensílio. O hashi. O hashi. Muito bem, muito o bem. hashi, lembrei. No Peru, eu lembro que era sobre aquela frase, né? Soy más peruano que las papas. Muito bem. E no Irã, você lembra a curiosidade, professora? No Irã tem alguma coisa a ver da gente se sentar, que não dava pra sentar na cadeira, desculpa. Isso mesmo, eles fazem as refeições no chão, né? Na Espanha, depois da refeição, eles tiram uma siesta. Que é aquela sonequinha depois do almoço. Dormem ali de 15 a 30 minutos. É verdade. No Marrocos, tem uma curiosidade muito interessante também, lembra? É parecido com o Japão, né? Alguma coisa de utensílio que não usa. Eles não usam garfo e faca. O que será que eles usam? Eles usam a própria mão, né? A mão direita. A mão direita, né? Sim. E na Suíça, que é bem diferente também, que é o aluguel, né? Da vaca, né? Então agora, nós vamos dar um tempo para vocês fazerem um caça-palavras. Vamos lá, boa sorte!
E aí, conseguiram fazer? Acharam todos os nomes dos países? Eu acho que eles são bem espertinhos, professora Mari. Conseguem, Conseguem, rapidinho. Então, olhem lá, nós vamos agora mostrar para vocês aonde estavam as palavras, tá bom? Para vocês terem certeza de que acertaram. Tcharam! Olha lá então, ó. Aqui tem Japão. Peru embaixo, Peru, né? isso mesmo. Aqui em cima, ó, Uruguai. Tem aqui o Marrocos. Tem também pequenininho aqui, ó, Irã. Deitadinho aqui tem a Suíça. E embaixo a Espanha. Muito bem, então parabéns aí para quem acertou, né? Eu queria dizer assim que eu gostei muito dessa aula, eu achei que a gente aprendeu muitas coisas novas, né? A professora Janaína trouxe ali diversas comidas típicas, né? Eu trouxe ali também um pouquinho das curiosidades. O que você achou, professora? Não, eu achei muito legal, porque é importante a gente ver quanta diferença a gente tem na questão da alimentação, né? E que envolve a cultura. Quantas coisas, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem de diferente em relação a hábitos de alimentos, o que a gente vai comer, né, qual é a hora, quais são os costumes, tudo isso é muito diferente. E o diferente, como a gente já disse, ele deve ser respeitado. A gente não é porque é diferente da gente que a gente tem que negar ou tem que achar que é ruim, não é mesmo? Assim, eu vou ser bem sincera, tem coisas ali que você mostrou que eu adoraria, né, comer, porém, mas tem algumas que será que é errado? Eu não comeria. Na verdade é uma questão de gosto, né? Gosto a gente sabe que cada um tem o seu gosto, seus costumes, e são diferentes, e é isso que deve ser respeitado. Claro que a gente não precisa experimentar tudo, mas tem que saber que existem coisas que são diferentes de acordo com a cultura e que a gente tem que respeitar, tem que entender que é diferente porque vem de uma outra maneira de olhar o mundo, tem uma educação diferente, tem costumes diferentes, né, tradições diferentes. Eu acho que isso é o mais importante, a gente aprender o diferente e a respeitar o que é diferente. Então, fica o recado, hein, respeitar o diferente. Lembrando que nós trouxemos aqui algumas dessa diversidade, né, de comidas típicas e de curiosidades. Porém, temos muitas, né? Mas pelo tempo, a gente trouxe essas para vocês, tá bom? Isso mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado, que possam repassar isso depois, né, para as pessoas que estão aí na casa de vocês e que fique sempre como uma lembrança da questão de respeito pelas diferenças. Certíssimo? Muito obrigado e a gente aguarda vocês na próxima aula. Isso mesmo, vemos vocês na próxima aula. Tchauzinho! Tchau!